Saudações, Dux e Duquesas Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais uma análise de o que eu não falei do jogo entre São Paulo e Fluminense. Fluminense e São Paulo, nesse caso. São Paulo e Fluminense, no Morumbi. Então, sente no sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. E bom, senhoras e senhores, como sabe, né, teve uma live, teve um pós-jogo inovador, que realmente foi complicado. E de fato é importante salientar o seguinte, que sinceramente mesmo, se você acha que o cara tá aqui, tá fazendo esses vídeos todos e tá torcendo pro Fluminense perder, tipo, o Fluminense perder é menos visualização. Então o que você tá falando não tá batendo com a informação exata, não. Eu antes recebi uma média de 60 views e por conta da má fase do Fluminense estou recebendo 30. Ou seja, foi cortada a metade da minha visualização. E dito isso, vamos falar sobre os jogadores, né? Primeiro sobre aquele que estava no jogo e aquele que não estava no jogo, Pirani e Ganso. Pirani foi colocado no lugar do Ganso, como um 10. Eu até gostei do jogo dele, só que sinceramente mesmo, ele tava lá mais como um outro volante de marcação do que realmente um cara que fazia a proposição de jogo. Entende? E aí se fala muito, né? Eu vi muitas vezes, eu vi falando assim, não, mas esse jogo aqui não era para o Ganso. Tipo assim, cara, esse jogo era para o Ganso, completamente. Se a gente precisava de um cara para realmente controlar o jogo, permitir que todo mundo consiga ir para os lugares sem ter esse problema, não era o Pirani que você tinha que colocar em campo. Se você queria realmente fazer uma jogada de realmente se defender, se retrancar ali e por uma ou duas bolas tentar meter o gol, você tem que ter alguém pelo menos para fazer uma parede legal. O Cano não faz essa parede. O Pirani não faz essa parede. O John Arias, o Keno. Quem faz essa parede melhor no Fluminense, incrivelmente, é o camisa 10 do Fluminense. Então, isso daí já expõe também todo esse problema enorme que está sendo na comunicação e também no Fluminense. Um cara que não era tão preciso hoje como o Pirani, com um cara que era extremamente precioso para esse jogo, que era o Ganso, e um não entrou, o outro entrou e não fez muita coisa. A zaga do Fluminense, eu não vou falar apenas do Felipe Melo e do Thiago Santos, mas eu vou falar sobre a zaga inteira. Perdemos Manuel por doping, perdemos Vitor Mendes por situações de aposta, perdemos Nino por lesão ou por vermelho também. Perdemos diversos jogadores e só sobrou pra gente colocar Felipe Melo e Thiago Santos. Sinceramente mesmo, eu não sei quem fez isso não. Perdemos até o David Braz por lesão. Na minha concepção, realmente dá muita preocupação pro Fluminense. Olha que eu não estou repetindo esse à toa. Só para você entender que realmente é um problemão. Sabe, é o destino. Não se utiliza da zaga. Existem zagueiros muito melhores. Zagueiros como, por exemplo, o Cipriano, que vocês colocaram pro Bragantino. O Cipriano é um ótimo zagueiro. Você tem ali o próprio Kaique Almeida. O Felipe Andrade entrou bem. Mas não, se prefere justamente os medalhões do time. Aí depois a gente não pode falar nada, não. A gente não pode vaiar, não. O Cano e o Keno, que novamente irreconhecíveis também.
O papel deles é defender. Quer dizer, você contrata o centroavante para defender. Você contrata um ponta para defender. Sabe o que isso me lembra? Me lembra muito Felipe Cardoso e Caio Paulista. Quando o Odairama falou assim, tá, mas por que você escolheu esses dois? E aí o Odairama falou assim, então, eu escolhi esses dois aqui porque eles sabem melhor defender. Como você está falando que eu estou contratando um atacante para defender, estou contratando uma ponta para defender. Eu nem peço para que realmente fique no ataque toda hora e que não tenha defesa. Eu só falo que há um exagero por parte do time do Diniz numa defesa muito exposta. É impressionante. A defesa é exposta, então você tem que recuar mais jogadores. Mas se você recua muitos jogadores, a defesa continua exposta porque os jogadores não têm qualidade nenhuma no sistema defensivo. E aí você fica nesse redemoinho inteiro. O Cano, sem saber o que fazer, só teve um chute que na história não foi nenhum chute, foi como se fosse foi o Cano demonstrando como ele está revoltado com o Fluminense hoje. Porque era isso. Porque ele queria que tivesse pelo menos um chute no primeiro tempo. E ele chutou e falou assim, eu vou chutar então. Pra ter pelo menos um chute, só pra colocar lá. Teve um chute do Cano. Ou teve um chute. É isso que é o Fluminense hoje. E o que é a mesma coisa. Cara, é impressionante, cara. Calma que eu vou falar, mas é impressionante isso. É impressionante. Como que o Fluminense não tem nada. Não tem nada. Se você falar assim, mas o Diniz vai somente nessa situação aqui. Cara, nem essa situação tá fazendo. Tá bom? Mas calma que eu vou falar sobre ele. Que eu quero falar mais sobre o nome dele. Antes disso, se inscreve no canal, faça o TPLZ, que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais da questão de vídeo. Vitor dias 10, 12 e 20 horas, pix na tela e vamos falar mais sobre o Fluminense. Quando o time ele não tá bem acertado, isso é muito importante falar. Cara, começa a dar uma raiva em todo mundo. Sabe? Porque todo mundo tá no limite. O Diniz, que é um psicólogo, tem que entender que todos os jogadores, por conta do Diniz, estão em borderline. Todos os jogadores são borderlines agora. Ou seja, ao invés de você criar um ambiente saudável e humano, essa é a palavra-chave que eu vou falar lá sobre o meu tema de vídeo de hoje. Do tema do meu vídeo no domingo, né? Eu sei que esse vídeo aqui está sendo feito para depois, mas só para você ter uma entender. Borderline. O Diniz é uma máquina de criar borderlines. E o Arias foi um desses. Que é um cara que era super tranquilo, que não brigava com ninguém e hoje está só querendo brigar com todo mundo. Você acha normal? O outro que também, o Diniz está querendo estourar o jogador como se ele não fosse nem ninguém, que é o Fábio. O Fábio. Cara, o Fábio é um dos melhores goleiros do mundo, cara. Mas grandes goleiros, eles têm que tomar menos chute. Goleiro bom não é aquele goleiro que toda hora vem 4, 5, 6, 7, 8, 10 chutes em cima dele. Não. Que tem 3 ou 4, mas que ele vai pegar. Com toda certeza. Mas parece que isso daí não vai acontecer no Fluminense. Parece que o Fábio vai ser o esquema defensivo inteiro do Fluminense. Porque novamente o Diniz coloca errado, muda errado, todo o parâmetro que foi feito em cima dos jogadores começou errado. E no final da história tá assim. Você percebeu que tá sempre tendo um machucado, tá sempre tendo um lesionado, tá sempre tendo um problema, sabe por quê? Porque o Diniz tá destruindo todo mundo. E realmente, vamos falar sobre o Diniz. Fernando Diniz destruiu o Fluminense.
criou uma máquina de borderlines. E tá fazendo, só para finalizar aqui, tá fazendo, o dinizismo tá fazendo com que o Odair Helma seja uma ótima opção para o Fluminense. Qual é a diferença entre o que está acontecendo no Fluminense agora e o que o Odair Helma fazia lá atrás? Se lembra quando o Luiz Henrique tinha que voltar lá pra lateral, para defender a lateral, porque o lateral parece que não sabia jogar de lateral. Então você tinha que ter mais outro cara para jogar de lateral. Na história, o ponta era o lateral e o lateral era o zagueiro. Aí o esquema do Odair Helma era 4 zagueiros, os pontas que tinham que jogar para ofensividade, na história, eram os laterais do time do Fluminense. Ele fazia privilégios aos volantes, ou seja, ele tinha 3 volantes, 4 zagueiros, 2 laterais. Você tá vendo alguma coisa de igual ao Diniz e ao jogo contra o São Paulo? E um extra, e a gestão, né? Parabéns. Vocês conseguiram destruir o Fluminense. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreve no canal, faça o triplo C, curte, comente, compartilhe. Redes sociais, criação de vídeo, todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela. E eu não estava com razão quando eu falei sobre a crise do Fluminense. Só são os tricolores.